Bom dia, queridos! Mensagem do professor Vicente. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, a Bíblia e as profecias. Hoje, quinta-feira, tipologia como profecia. Louvado seja Deus. Eu vou falar uma coisa para você que você já sabe. Você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Sabe que pode participar conosco. Portanto, faça comentário, faça pergunta, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros. E inscreva-se no canal. É importante inscrever-se no canal. Acima de tudo, continue orando por mim. Bem querido, bem querida, esse tema é um tema curioso, muito interessante. Tipologia. Tipologia é a parte da teologia que trabalha com tipos e antipos. Primeiro vamos explicar o que é um tipo. O tipo é uma figura. O tipo é a figura profética que poderá encontrar a realidade. E a realidade é o antitipo. Então, de um lado nós temos o tipo e do outro lado nós temos o antitipo. O tipo é uma figura e o antipo, o cumprimento, a realidade que era figurada, que era mostrada por aquela figura. Bem querido, bem querida, na Bíblia, em vários livros, encontramos várias tipologias. E em Apocalipse, nós encontramos essa tipologia de forma muito mais profunda. Também no livro de Daniel, que são, de fato, profecias apocalípticas. Bem, a tipologia ela tem o seu fundamento em uma realidade histórica. Ela vai amostrando, pontuando o que há de ser em uma realidade histórica. A profecia que vai se cumprir com aqueles detalhes em uma realidade histórica. Bem, nós podemos usar como exemplo o santuário, aquele santuário que Moisés recebeu a visão para construir um tabernáculo semelhante ao santuário do céu. Esse santuário terrestre, ele tinha um comprimento da realidade, que era o santuário celestial. A Páscoa, quando o povo hebreu foi liberto do Egito, eles então tipificaram ali aquilo que iria acontecer em Cristo Jesus. Cristo Jesus, a nossa Páscoa, aquele que iria trazer a libertação do pecado. Bem, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 13, nós temos várias histórias que se referem aos eventos do deserto após o êxodo do Egito, que nos chama a atenção como advertência para uma realidade mais à frente. Bem, interessante que o apóstolo Paulo usa as palavras exemplo para nós. Tudo aquilo que foi escrito fica como exemplo, porque, de certa forma, no processo da realidade, aquilo vai acontecer conosco. E nós temos que saber como lidar com essa situação. Bem, existe na Bíblia várias passagens em que apresenta a tipologia. O autor da lição separou algumas para que a gente pudesse entender mais profundamente esse assunto. Primeiro, ele apresenta lá em Mateus, capítulo 12, verso 40, quando Jesus disse, olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai estar também no seio da terra. Então, Jonas, no ventre do grande peixe,
era um tipo e Jesus Cristo sepultado era o antipo. Então veja, Salmo 22 e também Zacarias 12 nos fala sobre o transpassado, que verão aquele a quem eles transpassaram. E João, capítulo 19, verso 36, fala que Jesus foi o transpassado, aquele que foi crucificado. Então aí está a profecia e o cumprimento. Aí está a tipologia da parte que é o tipo, a figura, encontrando-se com a realidade, o antitipo. Então, vemos aí a serpente, João 3, verso 14 e 15, Jesus conversando com Nicodemo disse, olha, do mesmo modo que a serpente foi erguida no deserto, foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem há de ser levantado. E isso é uma expressão que se concretizava com a realidade da cruz. Jesus Cristo morreu na cruz e aquela serpente, que era símbolo do pecado, é na realidade uma figura, é na verdade um tipo de Jesus Cristo que ali na cruz recebeu o pecado de toda a humanidade. Bem, lá em Romanos capítulo 5, verso 14, nós lemos que o Adão histórico do Gênesis foi o primeiro Adão. E também Jesus é o segundo Adão. Então, um tipo e um antipo. Em João capítulo 1, verso 29, o verso que nós lemos, principal de hoje, nos chama a atenção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro do sacrifício da manhã e da tarde encontrou a sua realidade. O tipo encontrou com seu antitipo. O Cordeiro, o animal, que era um símbolo daquele que ia tirar o pecado, agora encontrou com o verdadeiro Cordeiro, com a realidade, com o sacrifício vivo, com Jesus Cristo, que ia ser ali o sacrifício mais tarde no lugar daquele Cordeiro. Bem querido, bem querida, dessa maneira, todos esses tipos apontam para um cumprimento maior da realidade histórica. Se você entendeu a mensagem, que você ore comigo. Eterno Deus, obrigado por nos revelar em Tua Palavra a profecia por meio da tipologia. Ajuda-me a entender cada vez mais em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.